a doutora Meire, que vai participar junto comigo, já está se conectando. Olá! Oi, Cris, boa noite. Oi, boa noite, tudo bom? Como esse tema é sobre a sexualidade feminina, né? É um tema bem amplo, né? Quem tiver É, dúvidas, quiser fazer perguntas, aí ao longo da live, por favor, vão mandando as perguntas pra gente, que na medida do possível, né, a gente vai respondendo, ok? isso. A gente está programando para deixar um tempinho no final e a gente vê as questões que vocês enviarem e a gente procura responder. Então, eu sou a Cristina Yui, fisioterapeuta, colaboradora do AISEP, o Ambulatório do Impulso Sexual Excessivo e de Prevenção aos Desfechos do Comportamento, dos desfechos negativos do comportamento sexual. É um nome bem comprido, né? Eu colaboro no segmento de atendimento e pesquisa em violência sexual. Então, trabalho já há quase 30 anos com dor crônica, onde existe uma prevalência nessa condição em mulheres e em que a temática da sexualidade, né, enquanto uma energia que nos impulsiona para a vida, para o contato com o outro, reflete-se na autoestima, no autoconhecimento, ela está sempre presente. Então, nos últimos 15 anos, pelo menos, entrelaçando os conhecimentos entre fisioterapia e psicossomática, eu venho trabalhando numa linha de terapia corporal e manual que valoriza a história do desenvolvimento emocional, né, e os traumas associados que tanto impactam a nossa saúde física e mental. Então, eu estou aqui hoje me sentindo muito honrada de poder estar dividindo esse espaço aqui com a especialista a doutora Amelie Ribeiro, né, para conversarmos um pouco sobre a vivência da sexualidade feminina nesse momento tão atípico de pandemia. Por favor, doutora Meire, gostaria que você se apresentasse para o pessoal agora. Então, meu nome é Meire Ribeiro. Eu comecei a estudar sexualidade em 2002, então já faz um tempinho. Venho trabalhando com sexualidade desde essa época. Fiz mestrado e doutorado também nessa área e hoje sou professora em vários cursos de pós-graduação, especialização em sexualidade e atendo também em consultório questões de sexualidade, né? E Uhum, como nós estamos a princípio, a gente sabe que sexualidade não é estável, ela muda de acordo com a época, ela muda de acordo com a cultura, e ela muda numa mesma pessoa em diferentes fases da vida, né, dessa pessoa. E agora a gente está numa situação completamente atípica, e é claro que a sexualidade vem sofrendo alterações também nessa época de isolamento social. Só que não dá para a gente esperar a tempestade passar para voltar a dançar. uhum, A gente precisa aprender a dançar sobre a chuva, né? Então acho que nossa proposta aqui hoje é falar um pouquinho disso, como a sexualidade feminina pode estar sendo alterada nesse momento de isolamento social e o que a gente tem aí para aprender, aprender a dançar, aprender a conviver com essa situação e vivenciar, né, a sexualidade de forma mais prazerosa possível. uhum. Ótimo. Então, mas antes de a gente entrar nesse assunto, eu acho que seria interessante você esclarecer para o pessoal que está nos assistindo, né? O que engloba a sexualidade feminina? O que poderia ser considerado uma disfunção na sexualidade? Tá. Primeiro a gente fala das fases do ciclo de resposta sexual humana, né? E Uhum, a feminina, que tem algumas peculiaridades, é o que a gente vai falar hoje. Então, a gente teria desejo, excitação, orgasmo e resolução. Essas são as fases do ciclo de resposta sexual feminina. Primeiro, o desejo, que pode ser espontâneo ou não, e isso vale para épocas em que a libido está baixa, tá? O que significa isso? A mulher pode ter desejo espontâneo, lembrou, pensou, sentiu vontade de se relacionar sexualmente. Ou ela pode não ter esse desejo espontâneo, mas esse desejo ser desperto. Então, a parceria falou algo agradável, fez uma carícia agradável e aí o desejo é desperto a partir desse estímulo. A uhum, excitação,
que é a subjetiva e a objetiva. Quando a gente fala de excitação feminina objetiva, a gente está falando de lubrificação. E quando a gente fala de excitação feminina subjetiva, a gente está falando do desejo, da empolgação durante a prática sexual. O orgasmo, que seria aí, uma hora de liberação, de prazer, e a resolução, que é quando o corpo volta ao normal. Na mulher, a gente sabe que não segue essa regra de forma rigorosa, né? Então, orgasmo e resolução. A mulher, a partir de um orgasmo, pode ter outros na mesma relação sexual. Caso a mulher não consiga ter lubrificação suficiente ou não consiga se envolver de forma satisfatória durante o ato sexual, estaria com problemas de excitação. Se ela não consegue alcançar o orgasmo, por mais excitada que esteja. Então, a gente fala que disfunção sexual é a alteração de uma dessas fases, né? Que esteja aí por mais de 6 meses para a gente ter um diagnóstico de disfunção, tá? Só lembrando que o desejo pode ser estimulado com práticas especiais a partir de estímulos que essa mulher recebe. Ok. Então, sob esse ponto de vista biológico, né, essas disfunções, essas respostas físicas, elas se refletem diretamente na questão da musculatura, né, do períneo, né? Então, uma tensão exagerada dos músculos do períneo ou sua flacidez, elas podem prejudicar diretamente a qualidade da excitação e do orgasmo. Então, como é que isso acontece? A excitação, ela depende da capacidade dessa musculatura na região genital de poder receber, manter o aumento do fluxo sanguíneo, né? Que é necessário para provocar o entumecimento, a lubrificação. E quando essa excitação ela atinge um nível máximo, existe a descarga de um reflexo de contração rítmica dessa musculatura, que vai proporcionar, então, a sensação do orgasmo. Então, quanto mais saudável a musculatura, melhor a qualidade da excitação e do orgasmo. E aí, tem uma questão. Músculos rígidos, eles ficam fracos, tanto quanto os músculos que são flácidos, hipotônicos. Então, essa incompetência dessa musculatura, ela pode provocar situações que interferem na qualidade da excitação, como, por exemplo, dor durante a penetração, né? Ou pelo aumento da pressão na região baixa, né, do ventre, por entrada de ar durante a relação sexual, né, devido à fraqueza dessa musculatura, e aí provocar constrangimentos, porque o ar que entra, ele tem que sair, e ele sai em alto e bom som, né? Então, são situações que podem interferir na excitação e na qualidade, né, da relação, né, sexual aí, tá? Bom, mas e aquelas mulheres que elas sentem desejo, elas se excitam, têm orgasmo, tudo normal, mas elas não sentem as mesmas necessidades, né? A mesma necessidade de fazer sexo quanto o homem, ou então é o contrário. A frequência para ela é assim, ela tem uma necessidade, uma frequência maior que o parceiro, ou então o time, né? Tempo de preliminares, as preferências, elas não são compatíveis entre o casal. Isso vai trazer um estresse aí para a relação, né? Isso aí também a gente pode considerar como uma disfunção? Tá. Disfunção, a gente está falando da função sexual, só do biológico mesmo, do físico, como você acabou de explicar. Uhum. Quando há um desencontro ou essa mulher não está satisfeita com o comportamento sexual dela ou da parceria, aí a gente chama de inadequação sexual. E é um problema sim, né? Às vezes um tem mais libido que o outro, a frequência, a necessidade da frequência é diferente e sim precisa se acertar, né? É algo que a gente vai falar, mas que é super importante quando a gente fala de casal, né? Sexualidade e comunicação. A comunicação precisa ser assertiva, né? O que é essa comunicação assertiva? Não julgar, não criticar, não se queixar do outro, mas se colocar em primeira pessoa, né? Eu gostaria, eu preciso, eu gosto, eu prefiro. Então, essa comunicação sem julgamento, se colocando de forma sincera,
é algo básico aí que pode ajudar em casos de inadequação sexual entre as duas pessoas. Uhum. É, a comunicação é fundamental, né? O jeito como a gente se Com certeza. comunica, né? É. E o que que mais pode atrapalhar a experiência satisfatória na mulher? Tá. Quando a gente fala de sexualidade, então a gente fala de aspectos biológicos, que são os físicos, que a gente já falou. A gente fala de aspectos emocionais, e a gente fala de aspectos socioculturais. O que seria isso? Então, biológico tem a ver com o corpo, os emocionais têm a ver com a emoção, com Uhum. sentimentos, com necessidades, com vontades, e socioculturais, aquilo que a gente aprendeu que é correto, que não é correto, o que é normal em cada época, em cada cultura, né? Uhum. E se a gente for falar do emocional, eu estou falando que a sexualidade pode ser afetada por sintomas mentais, por exemplo, como ansiedade, como medo, como depressão. E a gente falar de pandemia, né, basicamente a gente fala de medo. A gente Uhum. não sabe o que vai acontecer daqui a pouco. Então, e medo é primo da ansiedade, né? É acionado ali. E essa ansiedade pode sim afetar a qualidade de vida sexual do casal, né? Ou da mulher em específico, como a gente está falando hoje. E Uhum. aí eu queria perguntar para você, né? Como é que essa emoção, esses sintomas de ansiedade, de medo, que pode estar acontecendo nesse momento de isolamento, como que isso vai interferir no corpo? Então eu estou falando do emocional. Será que o emocional interfere diretamente no biológico, né? Tá tão juntinho, relacionado? Como que isso funciona, Cris? É, está completamente relacionado, viu, Meli? Então, a emoção, ela é considerada uma sensação física, né? E como tal, então, ela vai disparar uma resposta muscular reflexa, né? Ela funciona como um gatilho. Antônio Damasio, que é um neurocientista muito conhecido, ele afirma que sempre existe uma emoção de fundo dirigindo os nossos pensamentos e determinando os nossos comportamentos, né? Então é como se fosse assim, um conjunto de estímulos emocionais vão provocar um conjunto específico de reações que são comportamentos aprendidos, tá? Então, essas emoções, elas, a menina, né? Ela vai, tudo isso vai depender do desenvolvimento emocional dela. Como é que ela, desde criança, ela lidou com os aspectos culturais, né? Uma educação mais repressora, tá? Então, a menina, quando ela cresce sob muita repressão, ela vai justamente reprimir essas emoções através da tensão muscular, justamente nessa região do períneo, que ele é considerado um diafragma, que trabalha junto com o diafragma respiratório e o assoalho da boca, que também é considerado um diafragma. E nessa musculatura aqui do assoalho da boca vai estar contido memórias das experiências, né, de nutrição afetiva da época da amamentação. Então, esses três diafragmas, eles trabalham em conjunto. Quando você se, se impacta com alguma emoção, o que, que acontece? É na respiração que pega, né? A gente segura o ar. Então, a gente vai contrair essas regiões. Além disso, essa região do períneo, essa musculatura, ela está numa região do corpo que é o nosso centro de equilíbrio. Então, ela vai mudar a nossa postura, inclusive, né? E a nossa postura, né? Como a gente se apresenta, esse padrão de tensões musculares, elas vão denunciar algumas características de comportamento. Por exemplo, uma rigidez muscular, ela pode refletir uma condição psicológica de inflexibilidade, de controle, de defensiva, né? E uma condição de mais de hipotonia, ela pode refletir uma condição psicológica de resignação ou de impotência, né? Então, ela tem tudo a ver, né? A nossa reação, essa região que tem a ver com a nossa sexualidade, ela responde dessa forma às emoções, né? Então, manter essa tensão
por muito tempo, né? Porque isso são tensões que vão se acumulando ao longo da vida, né? E manter essa tensão, ela provoca um gasto energético biológico muito grande. E aí vai faltar para a gente usar para outras coisas na vida, inclusive para poder vivenciar, né, uma relação afetiva mais prazerosa. E Né? quando a gente fala, por exemplo, de sexualidade, mais especificamente de orgasmo, né? E aí a Uhum, gente pensa, como é que tanta tensão muscular pode experimentar o máximo de prazer e de entrega, né? Para, inclusive, uhum. experienciar o orgasmo. Vai estar super relacionado. Isso mesmo. Né? Por isso é importante o trabalho, né? Trabalhar as emoções, tanto na questão da significação, né? O entendimento, né? Fazer psicoterapia, né? Lidar, trabalhar com a comunicação, como é que a gente se comunica, né? Porque as nossas reações elas têm muito a ver com esse histórico, né? Do passado, como é que eu fui. Assim, a nossa forma de relacionar com o outro, ela é muito condicionada com as nossas experiências de infância, né? Então, desde o período intrauterino, como é que a gente foi recebido no mundo, como é que nós somos cuidados, e tudo isso é através do contato físico. Né? E a fase do desenvolvimento da sexualidade, ela se sobrepõe com o desenvolvimento também da nossa capacidade de expressar os nossos sentimentos. E aí, de acordo com que se estabelece essa dinâmica, ela vai influenciar a forma da mulher reagir diante da intimidade com o parceiro, né? Se ela vai ser mais confiante ou não para buscar o contato, se entregar para essa relação, né? Para a intimidade, inclusive até como é que ela reage, como ela se comunica, né? Como é que ela vai expressar seus sentimentos, seus desejos, suas necessidades, o que, que ela não quer, o que, que ela não gosta, tá? E a reação de ressentimento, né? Quando ela se Com frustra. certeza. Então, É. isso tudo é muito interligado, né? E aí, com essa repetição das experiências, né, até de relacionamentos anteriores, isso vai ficando cada vez mais difícil, né, para lidar com a sexualidade e ela pode chegar até a num estágio de negação da própria sexualidade, o que é muito ruim, né? Uhum. Então, aí esse estresse emocional, ele provocado por essa situação que a gente está vivendo agora de muita ameaça, ela pode ser um acréscimo aí, né, tudo isso, e trazer reflexos muito negativos na vivência da sexualidade da mulher, né? E na sua experiência profissional, Mary, eu gostaria que você falasse para a gente, né, quais seriam esses reflexos, o que, que você está vendo, acompanhando agora, o que está acontecendo? Tá. Com relação à sexualidade feminina, a gente tem duas situações. Primeiro, a mulher que está sozinha, sem parceria, em isolamento social. Uhum, E a mulher que está sem distanciamento social, completamente junta, né, com a parceria. E aí falta um pouco de distanciamento. Sabe aquela coisa de que ficou um tempo longe, ai, dá saudade e ficar junto de novo é bom? A gente está uhum, sem isso nesse momento para essas mulheres que estão acompanhadas. Então, a gente tem aí algumas coisas para dizer. Eu participei de uma discussão sábado passado sobre da Sociedade Latino-Americana de Medicina Sexual. E foi muito interessante porque abordou-se também essas questões da sexualidade feminina em tempos de pandemia, né? E a gente vê que isso está acontecendo no mundo todo. E o que, que se fala, né? O que, que se tem se falado sobre isso? Então, em primeiro lugar, essas mulheres que estão sozinhas, sem parceria, a recomendação é para que se faça, que se estimule, que se promova atividades autoeróticas. Então, isso pode ser desde um banho mais demorado, com essências perfumadas, com masturbação, com práticas sensoriais, onde a mulher se excite, né, e obtenha prazer. A recomendação também é para o exercício da sexualidade, a prática de sexo virtual, desde que
isso seja feito com segurança. E o que seria isso? Você praticar sexo virtual com alguém que você confie, porque a gente tem aí os perigos, né, de vazar coisas e a gente sabe de todos os perigos da internet. Uhum. Outra recomendação são os telefonemas eróticos, que antes da internet a gente sabe que isso existia, né, que não era sexo virtual, mas era sexo por telefonema. Então também é outra prática segura para que a mulher vivencie aí de forma tranquila enquanto está em isolamento, né, se ela não está encontrando, se não está junto com a parceria. Essas são as recomendações então para a mulher que está sozinha. E a mulher que está acompanhada? A gente tem aí algumas situações delicadas, né? A gente sabe que as pessoas estão trabalhando muito nessa pandemia. Quem está em home office, que pode ficar em casa, trabalha muito e às vezes até mais do que trabalhava antes. E às vezes juntos. Outro dia eu ouvi de uma moça assim: eu e meu marido trabalhamos, ele no quarto e eu na sala, mas dá para ouvir a voz um do outro. E ele trabalha no telefone, falando o dia inteiro, falando o dia inteiro. Aí quando chega a noite, eu falo para ele assim: Tô vamos convidando. sentar no sofá, vamos sentar no sofá e ficar em silêncio. Porque ela falou que tinha necessidade desse silêncio, né? Porque ela falava o dia inteiro e o marido falava o dia inteiro. E tem muitos casais assim que estão trabalhando às vezes na mesma sala, né, e se ouvindo. E como é que fica esse contato? Vai desgastando, será, a relação do casal? Então, algo que a gente tem para pensar é que a gente sempre teve a necessidade de cuidar da relação sexual, da sexualidade do casal. Mas agora, nesse tempo de isolamento, em que para essa mulher que está acompanhada, essa falta de distanciamento, precisa cuidar mais ainda. Ah, não tenho tempo de cuidar da sexualidade. Aí é difícil. Então, precisa dedicar um tempo, precisa combinar algumas coisas, precisa falar de forma assertiva, sem crítica, sem julgamento. Que tal se a gente fizesse assim ou assado? Então, comunicação é fundamental nesse momento. Lembrando sempre que a mulher não precisa ter desejo espontâneo para iniciar uma atividade sexual. Essa atividade pode ser iniciada mesmo sem esse desejo espontâneo, como eu já disse, alguma carícia, beijo, abraço, chegar perto, ouvir coisas. Isso faz com que o desejo se desperte, a mulher sinta desejo, se excite, tenha orgasmo e tenha uma atividade sexual prazerosa, com orgasmo ou não, com desejo espontâneo ou não. Essa mulher pode se sentir muito satisfeita. Então é legal a gente desfazer um pouco, né? Desconstruir. Tá falando aqui que um jantar diferente à luz de vela. Maria das Graças. A gracinha. Então, quando a gente fala em isolamento, ficar junto o tempo todo, a gente fala em rotina, em desgaste, né? E outra coisa super válida para o casal sempre é sair da rotina, principalmente aqueles casais que estão juntos há muito tempo. Basson, que é uma teórica da sexualidade, veio dizer para a gente, né, que havia desejo espontâneo nas mulheres nos primeiros 6 meses de relacionamento. Nossa, e o que faz? Troca de parceria a cada 6 meses? Não. Procura criar atividades, né, que o casal possa sair da rotina para ir se apaixonando, para ir cuidando, né, desse desejo um pelo outro. Então, alguns cuidados são necessários. E para esse momento de isolamento, está mais necessário do que nunca. Então, sair um pouco da rotina. A Gracinha está falando aqui que está junto há quase 30 anos. Então, é isso, usar a criatividade, aprender a dançar com chuva mesmo, e a gente vai se reinventando. É interessante também que, com o passar do tempo da relação, não é só a relação, os parceiros também estão mudando de ciclo na vida.
pode ser que essa necessidade sexual mude, então vai adaptando, né? Eu acho que a chave é sempre criatividade e adaptação. Comunicação assertiva, observar o outro, cuidar dessa relação e cuidar dessa vida sexual do casal. Isso é super importante. Porque a função, a atividade sexual é uma função biológica, né? Que ela é tão importante quanto as outras, né? E eu acho muito, muito legal você lembrar isso para a mulher, que ela não precisa ter o desejo espontâneo, né? Que esse desejo ele pode ser cultivado, né? Ele pode ser estimulado, porque nesse período de isolamento social, de todo esse estresse, né, da rotina que muda, da preocupação financeira, preocupação com a saúde, então essa função biológica nossa, ela vai responder uma hierarquia, né, de prioridades, onde o sexo ele tende a ficar em segundo plano, né? Ou Mas mais. ou mais, né? Mas ela, assim, a relação sexual, ela propicia um contato, uma intimidade, um vínculo, que esse vínculo, ele até protege a gente do estresse, né? Porque você tá, durante a atividade sexual, você vai ter a liberação ali de alguns hormônios, né? Onde a ocitocina, que fortalece esse vínculo, ela é fundamental. Você sentir-se vinculada alivia os hormônios, né, do estresse, diminui a sensação Bom de humor, perigo. bem-estar, tudo de bom, Exato, né? pois é tudo de bom, né? Então, é importante ter essa disponibilidade para cuidar disso, né? Então, eu tenho ouvido falar, né, assim, até de pacientes, né, que além dessa questão, né, da diminuição da libido por conta dessas preocupações, existe também uma coisa que acontece para que aquelas mulheres que têm mais dificuldades em relação à sua sexualidade, por conta de histórias, né, antigas, tá? Então, tem uma variação também na resposta, se eu vou responder melhor, né, em relação à minha sexualidade nessa situação de estresse, ou vou responder de uma forma mais complicada, né? Quando a menina tem uma experiência positiva, né, do contato, então isso vai permitir que a mulher tenha uma relação melhor com o seu próprio corpo, né? Então vai ter uma disponibilidade maior, né, para investir na sua sexualidade, né? E quando a história dela, né, essa vivência, ela não foi tão boa, então aí tem uma resistência, né? De trabalhar seu corpo, lidar com isso, porque entrar em contato com as sensações do corpo para essa mulher é lembrar de histórias mal resolvidas, né? Então, tenho visto, tenho também que para essas mulheres todo esse acréscimo de tensão desperta algumas memórias, né, emocionais. E aí eu acho que é uma excelente oportunidade, né, para encarar esses fantasmas, né, essas histórias mal resolvidas, trabalhar para ressignificar, né? Com certeza. Então, em relação a isso, a relação da mulher com o corpo, como ela é muito precária, então talvez ela não se sinta com disponibilidade nem para, né, ter esse contato, né, com o corpo, se tocar mais eroticamente, principalmente as mulheres que estão sozinhas, sem parceiros, né? E aí a recomendação é: seja gentil com o seu corpo, porque dá uma oportunidade para perceber que ele também é uma fonte de prazer e o bem-estar que o corpo pode proporcionar, ele é fundamental para a nossa saúde física e para a nossa saúde mental também, né?
Sabe que Sim, no meu Instagram, é @yuicristina, eu tenho lá 2 vídeos, um de relaxamento e um de alongamentos, que foi pensado justamente para essas mulheres que têm dificuldade de se engajar, né, numa atividade que tenha que trabalhar o corpo, né? Então, acho que se você começar com essas atividades de relaxamento, né, vai percebendo os benefícios que o corpo, né, pode trazer para você quando ele está mais relaxado, mais livre, né? E aí vai misturando com essas atividades de alongamento que estão lá, isso pode ajudar a liberar de muita história que provocou essas tensões no corpo, né? Então, essa sim. seria a minha dica, né? Isso, e eu acho que até assim, a situação hoje, né, de isolamento e de incerteza, de tudo que está acontecendo, também traz aí novas tensões, né? É Uhum, isso que a gente está procurando olhar com atenção. E quando você fala, né, que sexualidade, é tão importante para a saúde física e mental, acho que sexo, né, que faz parte de sexualidade, é uma parte dela, na China antiga é muito interessante porque tinham 3 pilares que garantiam longevidade. Era uhum, sexo, respiração e alimentação. Então, os grandes imperadores se dedicavam a isso, a aprender a fazer sexo bem, tanto que a gente tem vários livros aí de taoísmo, né, do amor e do uhum, sexo, e eles falavam do amor, do afeto, do sexo, e do sexo feito com amor, que trazia sanidade mental e uhum, longevidade, eles diziam. E uhum, aí, outra dica, né, que falaram sábado na Sociedade Latino-Americana de Medicina Sexual foi justamente isso. O que a mulher precisa nesse momento de tensão, de insegurança? Se dedicar, né, a esse momento, a sua sexualidade. Então, investir na qualidade de vida. O que seria isso? As atividades sensoriais, que já falei um pouco, uhum, as atividades sensoriais, os banhos perfumados, massagem, automassagem, atividade física, sem dúvida nenhuma, é muito importante nesse momento. E a gente sabe que tem muitos profissionais trabalhando virtualmente, então, aulas de uhum, yoga, aulas de pilates, aula de dança do ventre, tudo que então vai estar ajudando, né? Baixar essa ansiedade, trazer consciência corporal, trazer relaxamento corporal, pode favorecer a sexualidade como um todo, né? Então, a uhum. forma de se colocar, de sentir prazer, inclusive nas atividades sexuais, né? A meditação, a gente sabe já que tem comprovação científica de que ajuda, né? Melhora tanta coisa, melhora sono, e sono melhora sexualidade, melhora sexo. Já existem estudos que dizem que quem não dorme bem não tem vontade de fazer sexo. Quem está com sono tem vontade de dormir. É assim, né? A gente está Uhum, falando de hierarquia de isso. necessidades. Então, se a pessoa está relaxada, com o corpo tranquilo, consegue ter uma boa noite de sono, então sexualmente estará mais favorável, né? Então, eles recomendam sim todo o investimento nessa qualidade de vida e eu deixaria um pouco além, investir na qualidade de vida sexual do casal. Então, é cuidar da vida sexual, cuidar de estar com o corpo tranquilo, de estar com o corpo mais atento, mais sensível, até para poder desfrutar de prazer, de tranquilidade junto com a parceria, né? Uhum, isso, super importante. Você tem algo para falar mais para a gente aí das práticas corporais que podem ajudar nisso, Cris? Tenho uma dica para quem tem dificuldade, né, para trabalhar com o corpo. É, é muito importante que quando você vai fazer uma atividade física, fazer um exercício de alongamento, um exercício de respiração, né? Porque todas as atividades físicas, elas são importantíssimas para baixar
a ansiedade, para você ficar mais tranquila e poder deixar o corpo se abrir para outras sensações e percepções mais agradáveis, né? Mas quando a gente faz essas atividades de forma mecânica, né, os benefícios eles ficam muito aquém do que poderiam trazer para você. Então, sempre fazer o movimento prestando muita atenção na sensação que o movimento traz para você. Isso já é uma atividade meditativa, né? Porque meditar não é você esvaziar o pensamento e não pensar em nada. O cérebro não consegue fazer isso, está sempre pensando em alguma coisa. E a meditação é você focar o seu pensamento, a sua mente em uma coisa só, né? Então, cada vez que você faz um movimento e presta atenção no movimento que você está fazendo, na sensação que ele traz para você, então você já está começando a aprender a praticar a meditação. E o tempo, o corpo da gente, ele tem muita coisa para contar, né? E ele tem uma sabedoria muito grande. Ele sabe o que você precisa, o que é melhor para a gente para liberar essas tensões, para inclusive liberar as memórias emocionais contidas nessas tensões musculares, né? A Então, Roberta Larissa trabalha com meditação ativa e ela está falando aqui perfeito. para gente, ela é expert nisso, a Roberta. Perfeito. E a meditação ativa é muito indicada para quem tem dificuldade em parar para entrar no estado meditativo. Na meditação ativa, você vai gastar toda a sua energia primeiro, né? Vai liberar bastante endorfina. Aí sim o corpo consegue se acalmar, a mente consegue se acalmar para poder entrar no estado de meditação, né? Então é perfeito. O método Feldenkrais também, perfeito. Toda atividade que você faz, prestando atenção, você faz um movimento lento, prestando atenção em todas as sensações que esse movimento Consciente, traz, né? é aquela coisa, Presente. exatamente, é a consciência plena naquilo que você está fazendo, né? Então, isso vai favorecer muito o equilíbrio emocional, né? Então, essa é a Aqui que dica que eu... beleza. A Gisele está falando o melhor conceito de meditação que eu ouvi, arrasou. A Gisele é bailarina clássica e de dança do ventre. Ela está Hum, trabalhando bastante, dando aulas online, e é aham, algo que a gente indica, né, para trabalhar a sexualidade e a dança super feminino, mas é isso que você acabou de falar. Presente, sentindo o corpo, sentindo a respiração, sentindo cada exato. movimento, e isso é prazeroso, né, Uhum, sensorial. E uhum, isso também é sexualidade, sentir prazer, sentir-se bem, uhum. faz parte e é o que a gente está recomendando mesmo, né? É isso aí. Perfeito, Meire. Você tem Tinha mais uma um? pergunta, É. tinha uma pergunta da Graça, ela perguntou sobre pornografia, se ajuda, né? Ah, sim. A Uhum. pornografia faz parte das. A Gisele disse que já está cheia de ideias, ótimo. A pornografia faz parte das atividades autoeróticas, né? Então, pornografia é um estímulo que você tem para é algo que você usa para estimular a libido, né? Então, pode ser filmes, podem ser gravuras, podem ser leituras, e a gente tem muitos livros, né? E a gente tem desde aqueles livros, a Júlia, aquelas revistas de romance erótico nas Uhum. bancas, super simples e que muitas mulheres gostam, mas a gente tem também outros, como a gente tem a Casa dos Budas Ditosos, que a Fernanda Torres encenou no teatro, a gente tem a Cama Celestial, tem muitos livros, né? E normalmente as mulheres gostam, cada uma com seu estilo, então é algo que dá para usar. Então, a pornografia é tudo isso: filmes, livros, gravuras, tudo que possa usar para estimular a libido, e é válido sim, faz parte das atividades autoeróticas aí que a gente falou no início, né? O que mais? É. Tem alguma pergunta aqui? Uma coisa que eu acho que é válido também lembrar, assim, a mulher, ela não é um reloginho, assim, aperta o botão e a coisa acontece. Então, seria interessante que,
assim, desde lá, durante o dia, desde manhã, quando acorda, lá, já vai pensando em alguma coisa, né, nesse sentido, vai se preparando. Então, nada, tá em casa, mas nada de ficar naquele moletom com aquele cabelo desgrenhado, né? Então, se arruma um pouquinho para se sentir bem, coloca uma roupa gostosa, sensual, que tenha um toque, né? Um tecido com um toque que seja agradável ao corpo. Então, tudo isso já vai ajudando a mulher a se sentir bem, né? Sentir um bem-estar, se sentir mais feminina, mais sensual. E aí você vai entrando, né, no clima, quando vai chegando a noite é mais fácil, né? Artes plásticas também. A Uhum. Roberta falou dos filmes, e é Uhum. algo que a gente dá. É... Peraí, Graça, que eu já falo da pornografia de novo. A Roberta falou dos filmes, né? E É. assim, sim, existe uma indústria feita por mulheres e de filmes dedicados às mulheres. Então, antes a gente tinha aqueles filmes que a gente chamava de pornochanchadas, né? Que Uhum. eram filmes com sexo explícito exclusivamente, com um tom machista, onde a mulher estava mais submissa na relação. Com o tempo isso mudou. Por que que mudou? Porque as mulheres começaram a consumir esse produto. Então existe aí sim uma indústria de filmes feito por mulheres e para mulheres. Então tem um tom mais romantizado, tem um determinado conteúdo no filme, e aí a mulher nesses filmes também desfruta de prazer tanto quanto o homem, ela não está tão submissa, então é uma outra forma e vale a pena experimentar também. E quando a gente fala dessas dicas, né, não tem receita. Ai, faça isso, assista filmes, ou faça massagem, ou tome banho junto. A gente pode falar uma série de possibilidades, mas isso é de acordo com cada um, né? Com cada Isso. casal, com cada momento. Às vezes o que a gente gosta não, às vezes o que a gente gosta hoje, amanhã pode ser que Uhum. não seja mais estimulante e a gente vai se transformando, né? A Graça perguntou a questão de proibição de pornografia, porque pode viciar. Tudo depende, né? Não é uma regra. Hoje há algumas recomendações por conta de adolescentes. Acabou de sair um artigo novinho na Rambi sobre pornografia, como que está acontecendo agora com os adolescentes nessa pandemia. Então, pode sim viciar, mas é problema se a pessoa só fica na pornografia, se não tem mais contato com outra pessoa. Então, é uma questão delicada aí para uma outra live, tá bom? É. Hoje eu vou dizer que uma pitada de pornografia pode estimular a libido Exato. e usar sem medo, Aham, é. Sem preconceitos, né? Sem pensar que, nossa, não foi assim, é pecado, é errado, né? Eu acho que na intimidade tudo é válido desde que traga prazer para a mulher, para o homem, sem prejudicar ninguém, né? Então a gente, é isso aí. eu acho que esse período que a gente está vivendo, que obriga a gente a encarar mais de perto, de frente, as nossas dificuldades, porque tá lá confinado, né? Não tem uma vida social, não tem a correria do dia a dia, então a gente está mais propícia para olhar para essas coisas, né? Eu acho que a gente tem que aproveitar, né? Essa é uma excelente oportunidade. Isso mesmo. Teve um comentário que passou ali, eu acho que a Fernanda vai me ajudar, É. que passou rapidinho e eu não consegui ver. Ah, tá. Ah, tá aqui, só um segundo. Acha importante as mulheres pensarem em sexo também, assim como os homens. Tá. Aliás, Sim, e é o que a gente está propondo, né? Esse cuidado que você falou, acorda cedo. Antes, como a gente tinha a distância, então a gente tinha as mensagens, né, eróticas, que um mandava para o outro durante o dia, que ia já estimulando isso, porque sabia que quando houvesse um encontro,
seria dia, né, de encontro, de prática sexual. Hoje a gente não tem esse distanciamento, então criatividade aí é super interessante, sim. E a gente está falando de pensar em sexo, de planejar, de organizar, de combinar as coisas. Isso, porque o que a gente pensa, né? O corpo sente. Então, se a gente Isso for, mesmo. se a gente for ficar pensando em coisas desagradáveis, o corpo não vai gostar, né? Então não vai ter tesão, né? E pensar em sexo, lembranças, situações né, eróticas, isso tudo vai preparando o nosso corpo, né? Para a atividade que é tão importante, né? Principalmente agora. Porque se a gente for pensar na função biológica do sexo, né? De aliviar estresse, isso é super saudável nesse momento, né? Você sabe que eu li outro dia a respeito um estudo que estão fazendo, fizeram com 1.000 mulheres aqui no Brasil, né? E tem em outros países também, para monitorar o que está acontecendo entre os casais, né? E é assim, ainda não terminou, mas os estudos, assim, uma observação mais preliminar, né, da situação é que os atritos e os conflitos em relação à sexualidade, né, dentro a dois aí, ela tende a aparecer em casais que já tinham conflitos antes, né? Então, acho que também isso é uma oportunidade para os casais também se acertarem, né? Sim, sim. Você falou algo interessante, porque eu já vi também estudos dizendo que o casal que tinha um bom relacionamento sexual está muito bem e tá Uhum, melhor ainda, porque está próximo, então muita proximidade, intimidade, e está curtindo esse momento. E uhum, os que já tinham problema, agora parece que fica mais exacerbado, né? Então é uhum. algo para se cuidar, sim. E a gente sabe que tem terapeutas de casais atendendo online. Quem Isso, sabe é um momento também de investir nisso, né? é. A gente tem E eu que. acho que pode Pode falar. falar. Não, pode terminar, pode falar. Só respondendo que a Gisele perguntou quem está junto e, e não tem distanciamento nunca. É isso que a gente está falando. Né? Investir aí nas atividades autoeróticas, na qualidade de vida, trabalhos de sensibilização corporal e se dedicar a cuidar da sexualidade do casal. Eu acho que é o básico nesse momento para quem está sozinho e para quem está acompanhado. E também levar em conta que nem sempre todas as emoções negativas que você está vivenciando agora em relação ao parceiro, elas são em função do parceiro, né? Que às vezes são muito mais em função da sua história, né? De como é que você lidou e reagiu com os relacionamentos anteriores. Então, é um momento de reflexão também, né? Sim, é toda a história, né, dos parceiros que está Uhum, ali nesse momento, é isso uhum. mesmo. Acho que tem mais perguntas aí? Falou de fome, sexo e amor. Eu falei lá da China antiga que falava, né, de Uhum, alimentação, uhum, sexo e respiração. Mas para eles, sexo estava super relacionado também com o amor. Então é isso mesmo, eram os três pilares que na Índia antiga eles se dedicavam para que a pessoa tivesse qualidade de vida e longevidade, ou seja, vivesse uhum, muito. E realmente eles se dedicavam muito a isso, né, a estudar a fisiologia, a estudar as sensações. E mesmo quando falavam de atividade sexual, eles estudavam todos os detalhes, como a prática sexual devia ser, e aí tinha toda uma dedicação, sim, à vida sexual, porque eles acreditavam que isso garantia, e a gente sabe, né? Bom humor, bem-estar, mas eles acreditavam que também a longevidade. uhum.
Isso. Tem aqui um comentário, a Agne disse que os tensores mais importantes são fome, sexo e amor. É, É o que eu é acabei uma falando questão de agora. sobrevivência, né? É uma questão de sobrevivência. Então, é a fome, para a gente não morrer de fome. Sexo e amor tem a ver com, historicamente, com como o homem, né? Ele foi aprendendo a criar laços, se reunir, viver em tribos e criar laços para poder se preservar a sua sobrevivência, aumentar a sua sobrevivência e deixar herdeiros, né? A Isso continuidade mesmo, da espécie, né? verdade. Eu acho que a gente já pode ir caminhando para o encerramento. Sim. Foi super legal. E eu vou encerrar com a mesma frase que eu comecei, com a mesma ideia que eu comecei, que é: não dá para a gente esperar a tempestade passar para aprender a dançar. A gente tem que aprender a dançar debaixo da chuva. Então, acho que é isso. Estamos num momento atípico, diferente. Não dá para esperar esse momento passar, né? Para ter essa sexualidade de novo mais harmoniosa. Vamos aprender nesse momento a como lidar com isso, né? Então, se dedicar a cuidar da vida sexual aí do casal, que garante uma série de coisas boas para gente, né? Perfeito, Obrigada a Meire. todos pela presença. Muito obrigada a todos. Foi ótimo estar aqui, poder receber todas essas informações, Meire, que você passou para a gente, né? A gente tem que aproveitar esses momentos. Tudo depende de como a gente encara, né, a situação. Se eu encarar que é uma oportunidade, né, para crescimento, então as coisas vão fluir de uma forma muito mais tranquila. Muda tudo. Muda tudo. Então, eu acho que a É gente já, isso. que a gente pode encerrar por hoje, então, né? Então, tudo de bom para Podemos. vocês, né? Para todas as mulheres, e é isso aí. Pensar em sexo faz bem para a saúde. Isso mesmo. Aproveitem a quarentena, né, para usar a criatividade e ter um pouquinho aí de consciência corporal e prazer também. Boa Uhum. noite a todos. Boa noite a todos.